Eu sempre digo que a gente tem que estudar a história para a gente poder compreender o presente. Se a gente não estuda história, não se aprofunda e não busca, principalmente hoje, né, com tanta capacidade de acessar informação de qualidade, né, que a gente tem hoje em dia, a gente não depende da escola para aprender história. Inclusive, a história que é ensinada na escola não tem uma finalidade de pensamento crítico, ela tem a finalidade de você armazenar informação para você passar na prova do vestibular. A história que eu falo é acessar pessoas pensantes com pensamento crítico que falam sobre história, né? Ler livros de história ou ler livros que permeiam história. Então, a gente vai voltar, retroceder e vai entender onde que a educação desse modelo atual foi estabelecida, né? Então, existe um momento chave que a gente precisa compreender, que é o que eu insisto com meu filho, né, e com as outras pessoas que eu estou sempre conversando, para poder entender o que foi a Revolução Industrial e qual foi o papel da Revolução Industrial na formatação desse mundo atual do jeito que ele está hoje, assim, como que essa semente germinou e cresceu e virou um super monstro que hoje em dia não é nem minimamente questionado sobre as suas raízes e os seus propósitos, né? Então, vamos imaginar o que que era o mundo até quanto que dá a Revolução Industrial? Você lembra? Mais ou menos qual que é a 1800 e 1700, não, 1750 para frente. 1750, quase 1800 ali, né? É. 1750. Existe o surgimento na Inglaterra, principalmente, né? Devido a uma série de fatores que fizeram com que a Inglaterra acumulasse metais preciosos, né? Devido ao saque, à pirataria, à colonização, ao genocídio e à tomada de territórios sobre vários povos. Então, a gente começa daí para as pessoas entenderem como que isso surge, né? Só vou fazer um pequeno gancho só para vocês entenderem. Não sei se vocês, a maioria sabe que o ouro que foi extraído de Ouro Preto, a maior parte dele, na verdade, financiou a Revolução Industrial na Inglaterra, porque havia um tratado entre Portugal e Inglaterra de troca de vinho, que era uma matéria-prima. É curioso, porque uma situação bem parecida com o que o Brasil vive hoje. Assim. Eles trocavam vinho por tecidos. Por quê? Porque a corte necessitava de, para poder manter ali toda a aparência, os luxos e tal, eles necessitavam das roupas que eram muito luxuosas e eles não produziam. Então eles compravam na Inglaterra. Só que havia uma disparidade tremenda de valores, né? Vendia um produto muito pouco beneficiado por um produto tecnologicamente mais avançado e se pagava grande parte disso com ouro que vinha principalmente das colônias, principalmente um dos principais lugares que se retirou muito ouro foi de Ouro Preto. E uma parte desses metais que Portugal, que fez a mesma coisa, né, colonizou, roubou, saqueou e matou diversos povos para poder acumular sua riqueza, que fez isso muito mal e depois não conseguiu gerir isso corretamente, mas esse recurso, ele foi um dos que financiou a Revolução Industrial, porque aí os ingleses acumularam muitos metais e com isso acumularam também diversos tipos de conhecimentos, financiaram vários pesquisadores, vários cientistas, várias pessoas com capacidades intelectuais fora da realidade, fora do comum, digamos assim, né? Que conseguiram desenvolver uma série de artefatos, diversos maquinários que simplesmente fizeram uma grande virada de chave na história da humanidade. Um desses foi os fornos de alta temperatura, né? Que conseguiram fazer uma fundição de metais que antes não existiam. Com a fundição de metais, você cria ligas novas que permite criar novos equipamentos, novas máquinas. Uma dessas máquinas é a máquina a vapor, que é o início antes do petróleo surgir, que é um outro papo. Mais para frente, quem sabe a gente faz um outro podcast falando sobre petróleo também. Mas antes do petróleo, a primeira grande revolução que conseguiu fazer com que uma máquina conseguisse gerar uma força de trabalho absurda que vários seres humanos teriam que ser necessários para poder executar aquilo, foi a máquina a vapor. Essa máquina a vapor criou uma potencialidade de geração e transformação de matéria-prima no mundo. Ô, Jorge, Quer falar? só um parênteses na sua contextualização, né? Pouca gente leva em conta também o seguinte, que nesse período da Revolução Industrial, tem algumas coisas importantes aí para o Brasil, né? Teve uma revolução muito grande no Caribe, da questão do Levante, né?
das várias etnias africanas que foram forçadas para a escravidão. E enquanto isso estava acontecendo aqui, os levantes, né, a revolta dos malês, que foi uma revolta grande que teve aqui na Bahia, inclusive coisas interessantes, por exemplo, eles eram alfabetizados em árabe, né? Então o pessoal não conseguia entender a inteligência da organização deles. E a coroa portuguesa estava morrendo de medo porque eles estavam se organizando muito rapidamente, né? E acontecendo várias revoltas dos povos que haviam sido forçados para a escravidão. E aí, nesse período de começo do 1800, a expansão napoleônica também, Portugal se pelando de medo e negociando essa riqueza, inclusive na geopolítica, para não ser dizimada ali pelo avanço napoleônico. Mas dentro disso tem uma outra questão que o pessoal precisa entender, que nós somos produto do nosso meio energético. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar isso hoje. Essas fornalhas, elas já eram alimentadas com carvão mineral, que já é um fóssil, que antecedeu a questão do petróleo, mas já era um combustível fóssil, o carvão mineral, porque ele é muito mais denso energeticamente do que simplesmente queimar madeira, né? Então Sim. teve toda essa conjuntura, né, que leva as nossas riquezas para lá e permite esse avanço, é, que o pessoal acha que esse avanço ele é resultado de uma genialidade daquele povo, não tem nada a ver com isso. Foi um acúmulo Tem de também, tem condições. também. Existe genialidade de algumas pessoas muito com capacidade intelectual e de criatividade, mas isso só é possível pelo contexto que eles viviam. Porque assim, se não tivesse energia, essas coisas não se materializavam. Por exemplo, o Leonardo da Vinci pensou várias máquinas, mas no tempo dele não era possível. Exato. O Buckminster Fuller também, a mesma coisa. É. Que até um camarada pra gente dar uma conversada com ele, aquele papo que a gente estava tendo aquele dia na praia lá também, né? Sim, mas eu, dando sequência no Desculpa, te raciocínio, interrompi. É que o pessoal começou com as fornalhas, as novas ligas e tal, a possibilidade de criar novas estruturas, né? com isso, com a fornalha, que é de alta temperatura, fundição de metal, criação da máquina a vapor, surge a locomotiva do nosso trem mineiro, que na verdade é uma locomotiva. Porque na verdade o trem é o metrô. Mas aí o mineiro chama qualquer coisa de trem. Para ele, uma garrafa é um trem, para ele, uma câmera aqui é o trem. O Enfim, que que mas é só uma significa trem? contextualização. Tem que ler a frase para entender, né? Para quem não sabe, eu sou mineiro, né? Nasci em Minas, sabia? Então, mas surge a locomotiva. O que que a locomotiva permite? O deslocamento de longas distâncias de matéria-prima, de pessoas. Então, a primeira rede de transporte mais rápida, mais eficiente, que consegue trazer coisas distantes para um determinado local e depois redistribuir. Então, olha só, como que isso é a matriz do início do que vai chegar hoje, assim, né? Por isso que eu falo, a gente tem que compreender isso se a gente quiser compreender o mundo atual. Então, junta isso, fundição de metal, máquina a vapor e locomotiva, dá início à Revolução Industrial, que vai gerar a urbanização massiva. Por quê? Antes disso tinha os feudos, né? Que a gente tem estudo ali na Idade Média, né? Porque o pessoal se juntava para poder se proteger, criava um muro de proteção contra as outras invasões dos outros povos, eles se organizavam, já tinha, né, os artesãos, né? Fazia sapato, fazia roupa, os produtores de alimento. Então a gente tinha os burgos, né? Que vem depois do termo burguesia também, enfim, são várias camadas aqui que a gente está colocando junto, mas só para entenderem que já existiam cidades, mas eram bem pequenas e bem focados nos mestres de ofício, né? E era uma questão de proteção, um mundo que não tinha a ver com a Revolução Industrial que a gente está falando aqui. Então já existiam contextos micro-urbanos, né? De pequenos povoados que viviam ali condensados em um contexto urbano, mas a Revolução Industrial gera outro tipo de configuração onde que surgem as fábricas. Por quê? Porque novos metais, novas potências, matérias-primas vindo de longe, máquinas com um potencial de produção enorme, isso gera a transformação de produtos, de matéria-prima em diversos tipos de produtos, que vão desde a construção civil ao produtos domésticos, produtos agrícolas, enfim, e a criação
futuramente de necessidades artificiais, que também é um outro papo, como que é um outro tema também, talvez para outro podcast, que são os supérfluos, que vão chegar hoje em dia a várias necessidades ilusórias que o sistema cria para poder manter essa engrenagem funcionando. Mas na época era basicamente as necessidades que tinham ali que precisavam. Para isso precisava-se de mão de obra. Onde que essa mão de obra para poder operar as máquinas existia? No campo. Onde que estava? Era no campo. Então é o primeiro grande movimento de êxodo do área rural para para o pessoal ir viver nos centros urbanos por vários motivos. Porque a gente sabe muito bem que também viver na área rural sem o mínimo de conhecimento, sem a ligação com a terra, sem uma resiliência, para muitas pessoas na época, essas pessoas tinham dificuldades, vinham questões climáticas, né? Dificuldade de safras, né? Perda de safra, tem um monte de situações que fazem com que muitas pessoas abandonem um campo para poder buscar uma vida melhor na cidade. E isso é o início do que viria a ser essa primeira leva de mudança que se completou recentemente, deve ter uns cinco anos, que eu acho que a humanidade começou, passou mais de 50% passou a ser urbana do que rural. Ou seja, é um movimento que vem desde lá, 1800, 1500 e pouco, e foi se consolidando com a criação dos centros urbanos, da urbanidade. Então, é o início dessa transição da humanidade para os centros urbanos. Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo, mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos, produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.